Seguinte, quando o Felipe e Residente aqui me passou um caso para falar sobre esse tema, que ele teve um caso de despertar demorado lá da uma prostate com vídeo, achei bem interessante que é um tema recorrente nesse tipo de cirurgia, né? E realmente eu nunca tinha parado para estudar esse assunto e eu achava que a literatura já tinha uma resposta para isso, bem concreta, certo? E não tinha. Assim, depois no decorrer da semana, quando eu vou estudando os casos. Por isso, e na realidade, para ter uma aprendizagem de uma forma mais geral, não especificamente para um tipo de cirurgia, eu botei como assunto também despertar retardado, para vocês darem uma olhada nisso como um todo. Né? Então, poucas são as revisões que tem mesmo despertar retardado da anestesia, mas tem algumas revisões que citam, e foi justamente o que foi falado aqui pelo Fred, pelo Ícaro e por outras pessoas aí na plateia. Né? Fatores relacionados ao paciente, como extremo de idade, né? Gênero feminino quer dizer, o gênero masculino tem maior chance de despertar demorado, comorbidades, com alterações de metabolismo de drogas, de depuração de drogas, né? IMC, pacientes mais obesos têm maior deposição de drogas, disfunção cognitivas prévias, né? Fatores de droga, como excreção, repetindo aqui em relação a algumas comorbidades, dose de medicações, suscetibilidade a algumas medicações, ele fala até em relação a fatores relacionados ao paciente, a questão de variação genética, o caso clássico de variação genética é a deficiência de colinesterase plasmática em pacientes que têm bloqueio residual com a succinilcolina, né? Fatores relacionados à anestesia e à cirurgia, tempo cirúrgico, né? Hipotensão, hipóxia, e fatores de metabolismo, como alterações de glicemia, hipotiroidismo, bom, e acidose, alterações ácido básico, certo? Então, todas essas podem levar a um retardo no despertar. Especificamente, alguns temas que eu chamei já a atenção, né, que é a idade, com a questão da reserva cerebral e a farmacocinética mesmo alterada, né, com alteração de volumes, distribuição e etc. O IMC também com alteração de farmacocinética, comorbidades, como eu já falei, até mesmo AVC num despertar mais prolongado, que demora mais de 2 horas. Você tem que suspeitar de alterações orgânicas, como AVC, até levar até o paciente com tomografia, etc., alguma coisa do tipo. Né? Inalatórios, a questão de reter, ou você retém CO2 junto com o inalatório, você faz essa escolha aí. Normalmente o ideia é que se ventile o paciente de uma maneira normal, para que ele possa exalar o inalatório e não reter tanto CO2. Distúrbios eletrolíticos, né, no caso aqui da hiponatremia, e outras síndromes como a síndrome anticolinérgica central, como eu falei, a questão da atropina podendo causar essa síndrome e o despertar demorado, inclusive com redução do índice bispectral. Esse é outro trabalho do Journal Clinical of Anesthesia, que ele fala também desse tipo e até fala de coisas mais raras, certo? Interações medicamentosas, essas síndromes que a gente falou, delírio hipoativo, né? Pacientes que têm depressão pré-operatória têm maior risco, até 3 vezes e meia mais risco de fazer um delírio hipoativo, né? Então é um diagnóstico diferencial, difícil de ser dado, né? Acaba que isso são diagnósticos para a gente anestesista quase de exclusão. Você não vai ter uma consulta do psiquiatra ali na sala de cirurgia, né? Para saber se, de alguma maneira, essa narcolepsia, como o Rai falou, e a paralisia do sono, é pouco explicada. Então, também, assim, é outro diagnóstico que a gente deixa mais como exclusão. Né? Complicações cirúrgicas e a RAC total. Né? Se você, às vezes, faz uma peridural, eu tive um caso de uma peridural, que eu acho que foi injeção subdural, que o paciente foi fazer hipotensão e redução do sensório 20 a 30 minutos depois da RAC para peridural. Provavelmente foi subdural pelo tempo, certo? Quem já fez uma RAC total sabe que terminando de injetar e o paciente desabando, né? Então são fatores que podem levar a um acordado demorado. E aí aquele primeiro jornal que eu citei, esse Delayed Recovery from Anesthesia, ele fala de um protocolozinho, né? De avaliação da causa de acordar retardado, né? E aí ele fala várias coisas, né? Um acordar retardado de até 30 minutos. Monitorização padrão, obviamente, você não vai deixar de monitorizar o paciente, né? Avaliar pré-medicação, como eu falei, eu teria feito fumazeiro nesse caso, sem dúvida nenhuma. Pelo menos eu esperaria ali pelo menos uns 30 minutos, 40. Depois disso eu faria com certeza o fumazenil. Avaliar a ampola se você não foi fez uma medicação errada. Eu mesmo tem que ter muito cuidado com isso. Eu já fiz antigamente a ampola de sulfentanil, era igual a de fentanil.
igualzinho, azulzinho e branco, igualzinho, certo? Mudava o nome, obviamente, e a dose. E eu fiz 250 microgramas de sulfentanil no paciente para uma vesícula, pensando que era 250 de fentanil. Foi a melhor anestesia que eu já fiz. O paciente já comprou uma tranquilo, tirou o tubo. Quando foi no caminho para ICL, fez uma depressão entubado, entre aspas, no seco, sem nenhuma repercussão, e foi ventilado. Então, por isso que a gente tem que estar atento, certo? Eu gosto de contar esses casos até, sendo meu, para vocês terem mais cuidado que isso acontece. Tem que ter muito cuidado. Imagina se fosse uma medicação que realmente tiver um vasopressão, alguma coisa desse tipo, certo? Medicação errada, alterações renais, você vai pensar, né? Aí você vai ter que pedir a gasometria para ver os eletrólitos. Outra técnica, você às vezes não desligou o vaporizador, não desligou o refrigerador, que seja, certo? Mau funcionamento de equipamento, às vezes o vaporizador não está calibrado. Hipoventilação, você vai ter reter o CO2, e aí você vai descartar tudo isso, né? Interações de drogas e alterações psicogenéticas, né? Você vai descartar tudo isso e vai passar para o próximo passo. Até 2 horas você vai adicionar algumas monitorizações, né, já pensando em alterações eletrolíticas, em algum sangramento que não foi dimensionado de uma maneira adequada, né, fazer um eletro, se for o caso. A capilografia ele botou aqui, mas o paciente já estava com capilografia. Se ele estava entubado. Pode, se você às vezes não tiver tido acesso durante, aí você pede para tirar um diagnóstico diferencial. Pode ser excelente. Avaliar causas possíveis, como hipotermia, como for aventado, alterações do ácido básico, mais uma vez, né? Mixedema, em relação às vezes um hipotireoidismo subclínico que não foi aventado, a insuficiência adrenal, o paciente vinha sendo usuário de corticoide, síndrome colinérgica, falência respiratória, hipertermia maligna, né? Então são todas situações, diagnósticos diferenciais nesses casos que podem ser aventados e mais de 2 horas. Você vai partir para um diagnóstico ainda mais criterioso, com eletroencefalograma, você falou índice bispectral, tomografia computadorizada. A gente vai mostrar o caso de um paciente que chegou a fazer tomografia computadorizada, certo? Para avaliar esses possíveis diagnósticos, embolismo cerebral, né, um AVC, um meningioma que não tinha sido diagnosticado previamente, aneurisma cerebral roto, né? E algum episódio de hipoxemia que pode ter levado a uma lesão cerebral, certo? Então esses são os diagnósticos diferenciais que a gente tem que estar atento. É claro que, geralmente, como o Miguel falou, o principal diagnóstico, o primeiro diagnóstico é feito residual de medicações. E eu apostaria, nesse caso especificamente, em relação ao midazolam, ao benzodiazepínico e talvez um edema cerebral. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, quais são as repercussões do pneumo peritônio em relação ao cérebro, em relação à questão cerebral, à pressão intracraniana, né? Então, você tem um aumento da pressão intracraniana. Por que acontece isso? Porque você tem uma compressão do plexo peridural, com a diminuição da adrenalina glicórica. Só que essa redução, essa compressão abdominal, teoricamente, como a gente viu, ela diminui um pouco o retorno venoso. Só que o ressalto fala que o aumento da pressão arterial é capaz de suplantar a resistência vascular sistêmica, mantendo o retorno venoso. O que se sabe é que quando estabiliza, você às vezes tem um retorno venoso diminuído. No começo você tem um aumento do retorno venoso, por ordenha esplâncnica, depois você tem uma manutenção do retorno venoso, às vezes um pouquinho menor do que estava no começo, né? Além disso, o pneumo peritônio, já falei diversas vezes, que é um potente ativador do sistema nervoso autônomo simpático, né? Então faz liberação de catecolaminas, já tive caso de paciente fazer pico hipertensivo gigante, né? E o CO2 propriamente dito. Bom, existem vários, desculpa, eu estou passando só de um que eu estou, vários tipos de edema cerebral, certo? Especificamente no caso do tentelêmico, eu não vou falar muito de cada um pelo tempo, certo? Mas especificamente o edema cerebral, no caso da prostatectomia por vídeo, da posição de Trendelenburg, isso vale para as outras cirurgias com Trendelenburg, com Trendelenburg um pouco mais agudo, digamos assim, é o hidrostático. Então você tem um aumento da pressão capilar, né, e está um extravasamento por aumento de pressão capilar. Bom, esse é um estudo bem interessante, que ele avaliou a fisiologia hemodinâmica cerebral durante um Trendelenburg agudo, intenso, né? Bom, não sei como é que é a tradução disso aí exatamente, e o pneumo peritônio. Então, no paciente normal, a pressão de perfusão cerebral é isso, né? PAM menos PVC. Como no paciente de Trendelenburg eu tenho
o edema cerebral, porque o cefalodeclívio ele pode piorar, desculpa, porque é o seguinte, voltando aqui, eu vou ter que falar um pouquinho de pressão desse de baixo, tá? Na roda ao contrário. Com o Doppler transcraniano, a gente vê que há um aumento da pressão de fluxo zero. O nome é esse mesmo, é bem fácil de entender. Pressão de fluxo zero. É a pressão na qual o fluxo intracraniano ele vai ser zero. E como é que eu meço isso? Eu baixo essa pressão até ver o fluxo? Não, eu faço por derivação. Como é que eles chamam? Tem um nomezinho. Bom, não vou falar o nome. Então, a partir da análise dessa pressão de fluxo zero, eu tenho uma noção de como é que está essa minha dinâmica, hemodinâmica cerebral. E aí, com o Trendelenburg, eu tenho um aumento da pressão de fluxo zero e, em teoria, era para eu ter uma diminuição da pressão de perfusão efetiva, ou seja, medida pelo Doppler transcraniano, pelo edema cerebral, certo? Vocês vão entender melhor aqui nos gráficos, tá bom? Aí o que é que ele fez? Será que o cefalodeclívio mais o pneu peritoneal altera essa perfusão cerebral? Ele pegou 21 pacientes, dos quais ele conseguiu apenas 14 registros adequados, colocou na posição cefalodeclívio de 40 graus, né? E um pneu peritoneal de 10, um pneu peritoneal até baixo, certo? Só que um cefalodeclívio bem acentuado. Step é acentuado nesse caso, isso que eu estava tentando me lembrar. E o tempo médio de cirurgia foi em torno de 150 minutos. Olhem só. Isso aqui é um gráfico em que ele avaliou se ZFP é pressão de fluxo zero, certo? E esse tracinho azul aqui, tracejado, é TCO2, certo? E o azulzinho é a PVC, tá bom? Só prestar atenção nisso. Eu vou botar aqui. Então, esse aqui é a pressão de fluxo zero. Vejam, vou passar para o lado de cá para mostrar aqui. Que aqui, antes do pneu peritônio, antes da posição de Trendelenburg, eu tenho um aumento da pressão de fluxo zero. Ou seja, enquanto eu tenho uma pressão de fluxo zero aqui em torno de 12, certo? Antes do Trendelenburg, eu tenho que baixar para 12 mmHg para zerar o meu fluxo sanguíneo cerebral, certo? Quando eu coloco o paciente em Trendelenburg, cefalodeclívio, e adiciono o pneu peritônio, eu aumento muito a pressão de fluxo zero, certo? É meio óbvio. Se eu aumento ali a pressão, a PVC, né? E aí eu tenho que aumentar um pouquinho a minha pressão de fluxo zero, porque se eu botar a minha pressão arterial igual a minha PVC, eu zero o fluxo, certo? Bom, olha o que acontece aqui. Bom, ao longo do tempo, o paciente tem Trendelenburg por muito tempo, o que é esperado? Que aumente o edema cerebral, que comece a criar um edema cerebral, certo? Se eu aumento esse edema cerebral de uma maneira que seja clinicamente significativa, vocês concordam comigo que a minha pressão de fluxo zero tenderia a aumentar? Vocês entendem isso? Pô, eu estou botando mais coisa aqui dentro da cabeça, mais água dentro da cabeça. Para eu manter uma perfusão adequada, ou seja, para eu manter uma perfusão, eu teria que aumentar um pouquinho a minha pressão arterial, certo? Em paralelo a isso, eu aumentaria a minha pressão de fluxo zero, ok? Só que isso não acontece. Você vê que a pressão de zero, ela continua mais ou menos ali acima da PVC. Então, ou seja, esse edema não é progressivo o suficiente para causar aumento da pressão de fluxo zero. Ou seja, para eu ter que aumentar a minha pressão de perfusão, minha pressão arterial, a modo a suplantar isso. Vamos falar já sobre a autorregulação. Isso é uma boa sua pergunta em relação à autorregulação. Por enquanto a gente está falando só de pressão e perfusão, então está falando de autorregulação. Isso é o que eu vou falar a seguir, certo? E um outro detalhe interessante é em relação ao ETCO2. Se eu tenho uma maior ETCO2, eu faço o quê? Cerebral, vasodilatação ou vasoconstrição? Vasodilatação. Normalmente, com o pneu peritoneal, aumenta a minha ETCO2. Eu tento controlar com a minha ventilação, mas ela aumenta um pouquinho sempre, né? Às vezes eu mantenho ali quando a cirurgia aberta ali 33, 34, às vezes na cirurgia dessa que o treino é muito acentuado, eu consigo manter uma ETCO2 ali de 40, 40 e pouco, na ponta do dedo, né? Então, o que ele viu é que realmente há uma tendência. Deixa eu montar outro gráfico aqui para vocês. Vou montar logo isso. Isso aqui é... Desculpem aqui. É em milímetro de mercúrio, tá bom? Vou repetir aqui, é porque eu acabei me esquecendo de apagar o valor que eu tinha calculado. Certo? E aqui é a pressão de fluxo zero. Vocês entenderam o conceito de pressão de fluxo zero, né? Pressão no qual não tem mais fluxo, certo? No cérebro, certo?
E aqui é uma comparação entre a EtCO2, certo? E a pressão de fluxo zero. Me faltou o nome. É uma estimativa, mas tem outro nome para isso. Eles viram mais ou menos que realmente com o aumento da EtCO2 eu tenho uma diminuição da pressão de fluxo zero. Ou seja, o meu aumento da EtCO2 acaba sendo um fator protetor para o cérebro do paciente, porque eu mantenho uma pressão, eu consigo perfundir o cérebro, já que eu diminuo a minha pressão zero, de fluxo zero. Certo? Então, beleza. Então, ou seja, que assim, realmente ele existe, aumenta a pressão de fluxo zero com o pneu peritônio e o Trendelenburg, que a coisa não progride como era para progredir em relação à perfusão, porque não aumenta a pressão de fluxo zero, e eu sei que a minha TCO2 também me ajuda nesse aspecto. Vamos passar para o Eu ainda não estou falando, conforme o Felipe falou, de autorregulação. Vou falar já. Esse é outro gráfico que ele compara agora. Dois pontos aqui. Que é a pressão de perfusão cerebral e a pressão, que eu falei efetiva, de pressão de perfusão cerebral efetiva. Essa pressão de perfusão cerebral efetiva, ela é calculada a partir de um cálculo matemático lá, análise estatística e tal. A efetiva. E a que está em rosa aí, no caso rosa e azul aqui que eu cobri de azul, a pressão de perfusão cerebral calculada com PAM menos PVC, cálculo simples. E aí, só corroborando com o que eu falei na hora da discussão, que realmente esse cálculo, apesar de ser um cálculo aparentemente simplório, é um cálculo fidedigno para isso. Então, alguns dados eu já tenho, né? Que é a questão do CO2 aumentando e eu melhoro a perfusão cerebral, né? Eu garanto, e de que o aumento da pressão de fluxo zero não aumenta com o tempo, ou seja, esse edema pode aumentar, mas ele não obrigatoriamente ele vai precisar de uma pressão maior. Com esses dados. Esse outro é um trabalho simples de análise só, ele avaliou a literatura, ele tem dois casos, ele revisou dois casos, certo? De pneu peritônio, e ele só fala que o melhor método não invasivo de avaliação da pressão intracraniana acaba sendo a diâmetro da baía do nervo óptico via ultrassom. E o Doppler transcraniano ele é muito bom para medidas dinâmicas, como a pressão de perfusão cerebral, que entra naquele cálculo lá. Esse cálculo aqui da pressão de perfusão cerebral efetiva, ele avalia a partir do Doppler transcraniano. Mas para a pressão intracraniana, o que esse autor achou na literatura é que o diâmetro da baía do nervo óptico é melhor. É mais fidedigno. E aí esse autor fez o seguinte, ele avaliou pacientes a submetidos à cirurgia prostatectomia por robô, né, laparoscópica assistida por robô, e ele cita que quando esse diâmetro é acima de 5.2, existe uma associação muito forte com a pressão intracraniana maior do que 20. Tem um corte da pressão intracraniana aumentada, apesar de a pressão intracraniana normal é de 10 a 12, no máximo. Mas a gente considera como corte 20, porque já é indicação de craniotomia, essas coisas, em pacientes com TCI em outras situações. Okay. E um detalhe interessante, que apesar de ser um dado anatômico, né, é um dado responsivo a medidas que diminuem a pressão intracraniana. Aqui é só a título de curiosidade, eles pegam a medida 3 milímetros abaixo da placa aqui do nervo óptico, do globo ocular, e aí faz a medida do diâmetro. Assim, é uma coisa talvez bem simples de fazer, mas precisa de um treinamento, certo? Então ele já pegou 25 pacientes, CFTR que vintou de 30, pressão de 15, isso mais ou menos é a realidade, assim, realmente até parecida com o que a gente vive. Dificilmente o cirurgião pede uma pressão mais que 15, mas também muito menor, é difícil, geralmente a gente começa com a pressão de 12, né? Só que o tempo de cirurgia foi 237 minutos, 4 horas mais ou menos. E pós-indução, antes do Trendelenburg, o diâmetro, lembra que eu falei que corte de 5.2, alguns trazem corte de 5. Estava em 4.5 o diâmetro do nervo óptico, da bainha do nervo óptico. No pós-operatório foi para 5.5, corroborando a ideia de que existe realmente um aumento da pressão intracraniana. Porém, segundo aquele outro trabalho, as pressões de perfusão são adequadas. Ou seja, eu tenho um aumento da pressão intracraniana, mas a minha perfusão é mantida. Por quê? Certo? O grande problema é que a gente precisa... quem é que vai botar um catéter de diálise cerebral ou quem é que vai colocar um catéter de pressão intracraniana no paciente que vai submeter uma prostatectomia só para fazer essa detecção dessas alterações? Ninguém. Então, é o que temos para avaliar esse tipo de procedimento, são esses dados estimados. Né? E um detalhe que ele achou interessante é que
o aumento da pressão arterial levou a um aumento de diâmetro do nervo óptico. Também assim, é um dado a mais para a gente trabalhar com isso. E aí ele interroga, será que existe significado clínico em pacientes sem doença intracraniana? Esse aumento da pressão intracraniana, aumento da barreira do nervo óptico? Não sei. Bom, esse outro trabalho, ele avaliou 61 pacientes e já ele avaliou tanto em Trendelenburg, ou seja, encéfalo declive, quanto encéfalo aclive, certo? Em ambas as situações. Também com a bainha do nervo óptico. E ele viu que há uma piora da PIC em ambas as posições. Achei até estranho, porque mesmo o paciente com céfalo aclive, ele percebeu que houve uma piora da pressão intracraniana. Ele não discute muito bem isso aí, mas ele tem esse dado. E aí, voltando ao que falou, foi interessante a sua pergunta, que aí ele remeteu a isso agora. Bom, tá tudo ok, eu não tenho por que pensar nisso, né? Pode ser que tenha um edema, será que ele é significativo? Será que isso é caso de acordar retardado na cirurgia? Não tem como eu avaliar isso de uma maneira mais objetiva. Tem que estar dentro da cabeça do paciente só para avaliar isso. E aí esse trabalho foi interessante, que ele, e até antes, né, ele avaliou a partir de relação do dobro epidemiológico que ele me dá fluxo cerebral com a PAM. Por exemplo, se eu tenho uma PAM, eu aumento a PA e o fluxo não sobe, eu tenho uma autorregulação adequada. Né? E isso de uma maneira constante. Né? Se eu baixo a minha PAM e eu mantenho o meu fluxo, eu estou com a autorregulação ok. Agora, se eu baixo se eu baixo a pressão arterial e o fluxo baixa também de uma maneira constante, eu tenho uma alteração da autorregulação cerebral. E foi isso que ele avaliou. Né? E que a perda dessa autorregulação leva a edema, hiperemia ou a isquemia. A partir de, por exemplo, se eu baixo muito a pressão do paciente de uma forma tal, ele não tem autorregulação, capacidade de manter o fluxo nas áreas que ele precisa. E ele pode ter isquemia em alguma parte. E do outro lado da curva, se eu aumento muito a minha pressão arterial, eu faço edema e hiperemia. E aí, aquele trabalho lá primeiro, ele me deu uma segurança quanto a isso. Ou seja, que a minha isquemia é remota, porque eu tenho uma pressão de zero de fluxo que se mantém, pelo menos no tempo que ele avalia em torno de 150 minutos. Certo? Meu risco maior é de edema e hiperemia. Certo? E aí ele avaliou 23 pacientes e fez as antes, durante e depois do Trendelenburg. E aí, a título de informação, se você precisa decorar isso, ele fala no trabalho que um corte de 0,3, aqui, onde ele desenhou aqui, seria o corte para uma autorregulação cerebral alterada. E vejam que após 145 minutos, eu já tenho aqui uma média acima do 0,3 e após 200 minutos, eu já quase todos os pacientes acima desse 0,3, ou seja, após 200 minutos, eu já tenho uma chance de uma autorregulação cerebral estar significativamente alterada. E aí eu causar hiperemia. Certo? O que eu estou falando então? Que eu tenho uma perfusão adequada, mas com risco de hiperemia. Certo? Hiperemia e edema, né? E aí, dentro desse quadro, eu tenho que começar a traçar técnicas ou condutas para que eu diminua esse risco de edema cerebral. E aí vai um pouco além do que às vezes é a nossa possibilidade nesse contexto cirúrgico, a depender da equipe cirúrgica. Esse cara aí tem muitos trabalhos falando de pressão intraocular. Eu não falei muito sobre pressão intraocular, mas ele tem muitos trabalhos sobre prostatectomia, por vídeo, assistido ao novo robô e repercussões sobre a pressão intraocular. Mas não era o objetivo do estudo, né? Inclusive com trabalhos falando da questão de amaurose, que o paciente pode ter, dependendo disso aí. Paciente com glaucoma, então paciente com você tem que ter um cuidado maior nessa função de Trendelenburg exacerbado. E o que ele achou que mesmo diferenças pequenas no céfalo declive, de 25 para 30 graus, eu tenho uma atenuação do aumento da pressão intraocular. Isso aí, quem já foi hospital sabe que a pressão intraocular é utilizada como um derivado da pressão intracraniana, apesar de não ser muito fidedigno. Mas existe essa inter-relação aí, certo? Então, pequenas alterações do Trendelenburg podem melhorar a minha repercussão do edema cerebral, fazendo essa comparação aí. Só que esse jogo aí da graduação do Trendelenburg é muito difícil a gente avaliar. Mas aí como é que você faz para avaliar? Você tem que ter argumentos sólidos para isso. Primeira coisa aqui, vocês avaliam qual o grau de Trendelenburg que vocês fazem na mesa quando vocês fazem o Trendelenburg? Não.
tem uma maneira bem fácil de fazer isso. Né? Todo mundo tem um iPhonezinho, você pode botar na mesa e avaliar isso aí e argumentar com o cirurgião. Né? Tentar evitar números maiores do que 30, tá bom? Depois vocês veem isso aí. Bom, aí esse é o trabalho respondendo ao que o Dimitri falou. Existem alguns colegas que fazem essa conduta aí de ter um manitolzinho para evitar o edema cerebral. O erro que eu acho nessa conduta é só um, especificamente. A gente vai ver isso aqui. Ele avaliou medidas de T0, 10 minutos após a redução, T1 após o Trendelenburg, antes do manitol, certo? Então, nossa referência mesmo é o T0 é como a linha de base, certo? T1 após o trem e o pneumoperitone e depois 30, 60, 90 minutos após o manitol. Ok? Ele avaliou a bainha do nervo óptico, certo? E a dose foi de 0,5 mg por quilo de manitol em 20 minutos. Ele avaliou, além do nervo óptico, outras variáveis, como a saturação do oxigênio cerebral, regional cerebral, débito cardíaco, através de esse trabalho que ele usava para o PIP0. O cara tem um débito cardíaco com ecocardiograma transesofágico, tem saturação regional cerebral e usa o PIP0. Deve ter algum motivo. Tem um cara que faz isso tudo, ele deve ter algum motivo para usar o PIP0, certo? E avaliou os parâmetros ventilatórios. Esse foi o primeiro estudo a avaliar o efeito manitol nesse cenário. Então, como eu estava falando para vocês, não tem muita literatura. Eu acho que se eu for dar essa mesma aula aqui, daqui a 5 anos, vai ser outra aula totalmente diferente, porque com certeza vai sair mais coisas sobre isso, certo? Então ele avaliou 35 pacientes, um Trendelenburg de 35, que é acentuado, né? E um pneumoperitone de 15, tempo de cirurgia de 150 minutos, que é normalmente até semelhante com o trabalho que a gente citou. E a maior redução da bainha do nervo óptico, prestem atenção aqui, foi a partir de 90 minutos no T4. Né? Aqui T1 4.8, nem chegou a bater os 5 da pressão intracraniana aumentada, porque na verdade isso aqui ele fez um trabalho observacional, você vê que isso não tem controle. Eles pegaram todos os pacientes que iam submeter a prostatectomia radical assistido por robô, laparoscópica, e submeteram ao uso do manitol após o Trendelenburg. E o que eles viram foi isso. Foi que a partir de T2, que era 30 minutos após o fim da administração do manitol, ele já tinha uma diminuição em relação ao início, logo após do Trendelenburg. E essa diminuição aconteceu até T4. T5 já é sem pneumoperitone. Certo? Sendo que o T4 aqui é T2, T3, T4, todos significativamente diferentes de T1. Ou seja, em relação à pressão intracraniana avaliada a partir da bainha do nervo óptico, vale a pena fazer o manitol por esse ensaio pequeno e inicial, certo? Giovanni, como é que tu pensa então fazer? Bom, eu acho que sim. Vejam que as cirurgias foram até rápidas, lembra do tempo que eu falei? Foi menos de 3 horas, 2 horas e meia mais ou menos. Era o tempo que eu tinha falado inicialmente. Então eu acho assim, se for uma cirurgia difícil, acho que vale a pena você individualizar. Converse com o cirurgião, se ele for achar que vai demorar mais tempo. E às vezes, mesmo depois que começa a cirurgia. Né? E não deixar para fazer o manitol 5 horas depois, quando acabar a cirurgia, uma cirurgia de 5 horas, e começa a fazer o manitol, porque aí você vai ter um benefício mais demorado. Mas ainda assim eu estou falando, isso aqui é um dado inicial, a gente não tem como dizer isso de uma maneira mais categórica. Isso aqui só mostrando aqui que... Lembra que eu falei que a média era 4.8 aqui, logo após o Trendelenburg, né? E o pneumoperitone. Aí aqui é um gráfico só para mostrar que 8 pacientes, cada pontinho desse é um paciente, tiveram pressão acima de 5, que é a pressão de corte, é o ponto de corte que é pressão acima de 5, desculpa, diâmetro da bainha do nervo óptico acima de 5, que foi o ponto de corte que ele usou como pressão intracraniana aumentada, certo? Então ainda é um N alto de 36, né? 8 de 33 dá quase um terço, certo? E que 90 minutos após o manitol, todos os pacientes tiveram uma pressão intracraniana, uma bainha do nervo óptico abaixo do limite considerado nervo óptico. Não fala que para ninguém aprender a fazer essa medida não, mas parece uma coisa bem simples de fazer. Bom, e aí falando até o que o Mel falou, né? Esse autor, ele comenta um outro trial, que eu não sei que não falava muito de edema cerebral, falava mais de repercussões hemodinâmicas e respiratórias, mas ele cita o edema cerebral. E aí ele fala que ele estava tendo muita agitação pós-operatória e como a suspeita dele, intuitiva até,
era de um edema cerebral, né, por tudo isso que a gente falou, ele começou a usar a dexametasona, que é uma medicação usada no edema cerebral. E ele diminuiu muito. E ele teve um caso que ele não usou por o paciente ser diabético, que o paciente fez agitação. Isso é um relato dele, não é trabalho, não é trabalho, não é nada. É uma observação que esse autor contou. E aí, ele tem a resposta corroborando com a ideia de fazer a dexametasona, que você poderia fazer, e aí assim, caberia a nós fazer uma dexametasona, não fazer aqueles 4 ou 6, tentar fazer uma dose 8 a 10, para diminuir bastante a repercussão desse edema cerebral, obviamente considerando diabetes e outras coisas. E aí ele também sugere de fazer um cefaloclínico pós-operatório, que é uma coisa também intuitiva de a gente fazer. Eu acho que muita gente vem fazendo isso aí. Ele só questiona o seguinte, o autor que responde, né, que você pode e deve fazer, mas tem que ter um cuidado com a hemodinâmica, porque esses pacientes, às vezes, muitas vezes, estão hipovolêmicos, né? E aí você fazer um cefaloclínico, você pode fazer uma situação em que o paciente tem um edema cerebral e você vai fazer uma baixa perfusão cerebral. E aí você tem que ter cuidado. Faz o cefaloclínico, faz, mas aí faz o pressurzinho para melhorar a perfusão cerebral. Porque provavelmente, lembra, a pressão zero, apesar de decorrer do tempo, lembra naquele gráfico lá, voltando agora que vocês entenderam tudo, a pressão zero, de fluxo zero, ela até diminui, só um segundo, a pressão de fluxo zero, que é essa vermelhinha, ela até depois que diminui o pneu peritônio, ela volta mais ou menos à linha de base, certo? Mas eu não sei até que ponto, assim, quanto tempo de cirurgia isso é verdade. Nesse trabalho, se eu não me engano, ele falou de 150 minutos, certo? Até 150 minutos eu tenho uma certa segurança em relação a isso, certo? A pressão de fluxo zero voltar ao normal depois que eu tiro o Trendelenburg e o pneu peritônio. E aí, baseado nisso, eu cito um caso era um cirurgião que estava na curva de aprendizagem, tiveram dificuldade técnica para fazer essa cirurgia, com esterectomia. Eles tiveram 6 horas de cirurgia, decidiram converter para uma cirurgia aberta. A cirurgia o paciente ficou em 7 horas em cefalodeclívio, sendo que 6 horas com pneu peritônio, certo? Com pneu peritônio de 16, certo? E eles já intencionalmente deixaram o paciente sedado do pós-operatório, já talvez com medo da doença. Ele não fala, ele fala que foi relativamente deixado sedada. E no primeiro PO, o paciente ficou bem agitada, não permitindo a extubação, foram extubar no segundo PO, né? E fizeram tomografia, como eu tinha até perguntado, tomografia e tal. Tomografia e lipo normais, e eles deram um diagnóstico presuntivo, ou seja, provável de edema cerebral. O paciente tinha até... não sei como é que era as comunidades da paciente, mas... Bom, e aí, mas só que, olha só, a gente está saindo de um quadro de uma hora dos pacientes demoraram 2 horas e meia para um quadro de 6 horas. Eu não sei como é que fica. A repercussão hemodinâmica desse tempo bem maior. Certo? Então, qual é o tempo limite para isso? Eu não sei. Eu só sei que eu tenho que me antecipar algumas coisas. Então, assim, se você não quiser usar monitor em todos os pacientes, com medo de alterações eletrolíticas e tal, qualquer coisa, pelo menos nos casos que existe um risco maior de demora, você poder fazer o monitor. Além disso, restringir cristalóide, que no caso aqui da sessão foi feito, 750 ml, foi bem pouco, bem restritivo. Reduzir a pressão do pneu peritônio, que diminui aquelas repercussões, né? E reconsiderar reconsiderar o caso a cada 3 horas. Como assim? Como a gente tem aquele limite aqui de 2 horas e meia de normalidade, apesar de poder ter edema, normalidade é para pressão cerebral. Não estou falando que não tem edema, não. Veja que são coisas diferentes, certo? Sei lá, reconsiderar o caso a cada 3 horas, ver se vai demorar mais outras 3 horas, aí não é o caso de converter a cirurgia, não é o caso, às vezes, de tirar um pouquinho o pneu peritônio e regular, botar em posição supina, certo? Isso não é um consenso, não existe uma regra para isso ainda, né? E mesmo fazendo isso tudo, não exclui edema cerebral. E para eu ter uma noção exata do que está acontecendo lá dentro, eu teria que ter pelo menos um cateter de PIC e um cateter de diálise cerebral, né? Que aí eu consigo ter noção de eletrólitos, de marcadores de lesão cerebral e tudo mais, e eu não tenho como fazer isso. Beleza? Então valeu, pessoal, por mim.